Seguimos no tema economia porque o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, admitiu um cenário incômodo na economia com juros altos e inflação acima da meta. A reportagem é do Marcelo Matos. O presidente do Banco Central rejeita críticas ao antecessor Campos Neto e garante liberdade nas decisões dos juros. Já tinha dito em dezembro que o Roberto tinha sido generoso de já na última reunião permitir que eu pudesse assumir um papel maior de protagonismo ao longo da discussão daquela reunião do Copom. Para além disso, todos os diretores têm autonomia e em todos os meus votos e todos os votos dos diretores está lá expresso o que é a consciência e a visão de cada um dos diretores. As decisões têm sido unânimes já há algum tempo e não cabe a mim, obviamente, fazer comentários sobre qualquer tipo de comentário do presidente da República ou do ministro. Após altas seguidas de 1 ponto percentual, Gabriel Galípolo sinaliza um primeiro recuo na dose, 0,25, 0,5 ou 0,75 ponto percentual. Não vai ter um dado específico, a gente vai tentar analisar o máximo possível de dados para a gente poder reunir essa confiança sobre como é que vai ser esse processo de desaceleração. Por enquanto, a gente entende que está tudo se comportando dentro do que é o nosso cenário base. O BC reduziu de 2,1% para 1,9% a estimativa para o PIB do Brasil em 2025. Na última ata do Copom, a autoridade monetária analisa a desaceleração econômica atual para conter a inflação para a meta de 3%. O intervalo é de 1,5% a 4,5%. O IPCA amplo foi de 5,06% em fevereiro e deverá subir 5,6% em março e ficar próximo aí de 5,5% nos próximos meses. Como eu entendo o comentário que está vindo por parte tanto do presidente, do ministro, de outras pessoas sobre o tema do cavalo de pau eu acho que independente de com quem você dialogue, existe aqui no Brasil um diagnóstico já de algum tempo que há um estranhamento, vamos dizer assim, com o fato de que a gente convive muitas vezes com taxas de juros relativamente elevadas quando comparado com os pares e ainda assim a gente vê um nível de atividade econômica mais dinâmico. O presidente do Banco Central apresentou o relatório de política monetária. Na última reunião do Copom, os diretores do BC subiram a taxa básica de juros para 14,25% ao ano. Gabriel Galípolo reiterou o atual ambiente de incertezas no campo internacional, inclusive, e considera que os juros devem subir, mas em menor magnitude. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária está agendada para os dias 6 e 7 de maio. Sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Jornal da Manhã o economista Rodrigo Simões, que gentilmente atende a nossa programação. Rodrigo, bom dia, muito obrigado por nos atender. Acho que o seu áudio está desligado, Rodrigo. Agora sim, acho que já temos. Bom dia, Roberto. Bom dia. Perfeito. Ouço. Bom dia, Roberto, e bom dia a toda a nossa audiência. Rodrigo, o Galípolo dando essa primeira entrevista após a presidência, assim, apresentando o primeiro relatório dele, né, desde que tomou posse em janeiro, e trazendo essa preocupação com juros altos e inflação, que é algo que, infelizmente, a gente acompanha quase que sempre aqui no Brasil. Mas o que a gente pode chamar de mais incômodo nesse momento da nossa economia são esses juros elevados ou essa inflação e principalmente de alimentos que pegou tanto nos últimos meses? Agora há pouco a gente fazia uma reportagem numa feira livre e as pessoas dizendo que efetivamente os preços estão mais altos para feirante também. O que é que incomoda mais nessa nossa economia, Rodrigo, na tua visão? Muito bem, Nonato. É uma pergunta que realmente faz a gente refletir sobre o problema do Brasil. Você vê que nós somos um país que temos inflação alta e juros altos e atividade econômica em expansão. Olha que curiosidade, né? A gente consegue manter por muito tempo taxas de juros elevadas e, assim, inflação elevada. E, para quem não acredita, fevereiro também teve um dado do CAGED que mostrou uma criação de postos de trabalho de mais de 490 mil postos de trabalho. Por que o Brasil tem essa peculiaridade e é diferente dos demais países? Porque a gente tem uma grande expansão fiscal, tá? Porque o governo ele injeta dinheiro na economia
quando, ao contrário, ele deveria trabalhar na restrição fiscal para que a política monetária fizesse efeito, que é a política monetária do Gabriel Galípolo. É o quê? É manter os juros altos para poder controlar a inflação, e isso sendo feito rapidamente, num período de um ano e meio, que seria o tempo ali, 2 anos no máximo, você já começa a trazer os juros de volta para o patamar ideal, mas não é o que acontece. Isso se dá, Roberto, principalmente por quê? Porque o governo, por outro lado, vai injetando dinheiro na economia para sustentar o crescimento. Tudo isso é efeito do quê? Nós não somos um país fiscalista, ou seja, que a gente tem por objetivo o controle do orçamento público. Então, como nem direita, nem tanto uma boa parte da direita, nem do centro e nem da esquerda tem interesse em ser fiscalista, em controlar o orçamento, a gente convive com essa peculiaridade, com essa loucura que é taxa de inflação alta, taxa de juros alta e crescimento econômico. Mas isso está chegando ao fim, os dados, Roberto, já começam a mostrar que a gente pode começar a ter uma desaceleração agora no início do segundo trimestre. E, Rodrigo, nessa esteira, ainda considerando a elevação da taxa Selic, como você avalia a estratégia do Banco Central em equilibrar aí o combate à inflação com o crescimento econômico? Muito bem, Elisângela, bom dia. Bom, o Banco Central ele está usando a única arma que ele tem, que é a política monetária, que é subir os juros ou descer os juros de acordo com os níveis de inflação. Ele não olha para a inflação passada, ele olha para as expectativas de inflação futura e ele vai subir nesses juros, e é como se fosse um modelo. Ele fala assim, olha, a expectativa está 5, eu vou trabalhar com juros de 14. Olha, a expectativa está 5,20, vou ter que trabalhar com juros de 14,25. Esse é o modelo, tá, que os analistas de mercado e do Banco Central utilizam, Elisângela, para poder tentar convergir a inflação para a meta, ou pelo menos para o teto da meta, que não está acontecendo. Mas a política monetária, Elisângela, está sendo anulada, tá? Porque, por outro lado, você tem o quê? Um impulso fiscal do governo, você tem ali uma certa distribuição, você tem uma ampliação do crédito, tá? Principalmente do crédito consignado. Não que isso seja proibido, eu acho que a população merece sim, só que é uma receita em que o bolo não vai sair bem, sabe? Não vai sair com aquele esperado, né? Com aquele resultado esperado. Então, esse é o problema. E realmente, você falou muito bem da inflação. A inflação ela tem alguns pontos, tá? Que puxa para cima esse indicador, e não é só um problema do Brasil, Elisângela, mas é um problema do mundo. E os principais pontos da inflação que eu separei aqui para a nossa audiência é o quê? Educação, início de ano, escolas, tá? Material escolar, mensalidade, renovação de matrículas, transporte, gasolina, diesel, combustível, tá? Aumentos, dissídios da folha de pagamento. Nós temos aqui a questão de alimentos, porque o transporte também influencia no frete dos alimentos, e alimentos você carrega um problema ainda do ano passado de reposição de custos, transferência de preço, e por fim também a parte de habitação, Elisângela. Então tudo isso faz com que a gente vive um pouco esse cenário ainda desorganizado. Rodrigo, bom dia. Rodrigo, o anterior presidente do Banco Central, né, o Campos Neto, era muito criticado pelo governo em razão das taxas altas de juros, e ele entregou, ou ele sai da presidência com a taxa de juros de 12,25. Assumiu o Galípolo, indicado pelo próprio presidente, e as taxas de juros já estão em 14,25, com tendência de alta, inclusive, já anunciada pelo presidente do Banco Central, embora em percentuais menores. Dá para a gente diferenciar a gestão anterior da gestão atual? E mais, o governo estava equivocado quando criticava o Campos Neto? E por que não critica agora o Galípolo? Gesualdo, bom dia. Muito boa sua pergunta. Na verdade, assim, o Galípolo ele está dando uma continuidade na mesma política do Roberto Campos, tá? O Banco Central ele segue o seu trabalho, segue o seu papel. O papel dele é controlar a atividade da inflação, manter a estabilidade econômica do país, e o Galípolo está tentando fazer impor, né, essa cartilha tradicional do Banco Central, que é ortodoxa, que é o seguinte: aumentou a inflação, aumenta-se a taxa de juros, diminui a inflação, diminui-se a taxa de juros. Por que o presidente Lula, na época, criticava Roberto Campos?
porque era uma forma do presidente Lula também enfrentar politicamente esse cenário que boa parte do povo também não entende. É uma jogada política, do tipo assim, olha, eu estou tentando fazer as coisas, mas eu tenho um cara lá que não está me ajudando. Isso faz parte do jogo, isso é uma narrativa que é para as câmeras e principalmente para o público poder engolir certas estratégias políticas. Agora, você tem o Gabriel Galípolo fazendo a mesma cartilha do Roberto Campos. E o que vai acontecer? Os juros vai subir de novo, provavelmente na próxima reunião, o próprio Gabriel Galípolo já assumiu isso. E qual que vai ser, Gesualdo, o discurso do presidente Lula? Ele vai chegar na audiência, na mídia, e vai falar assim, olha, eu coloquei um cara meu lá e eu vou perseguir ele para ver se ele vai cumprir a pauta que eu dei para ele, se ele vai baixar esses juros. Porque se ele não baixar, eu vou tirá-lo de lá. Aí sabe o que acontece do meio do ano para frente? Os juros começam a cair. Aí o Lula chega e fala assim, olha, não falei para vocês? Eu ia colocar um cara lá e esse cara ele está baixando os juros. E o problema de inflação não é meu, não é do Banco Central, não é do governo. O problema de inflação é um problema mundial. Ô Rodrigo, qual é o impacto que esse novo programa do crédito consignado, que já tem mais de 1 bilhão e 200 milhões contratados, pode ter nesse cenário? Lembrando que o governo fala também na antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas. São ingredientes que podem gerar mais consumo e talvez mais inflação? Que tipo de participação que isso traz no nosso cenário econômico, na tua visão? Renato, a liberação do crédito eu vejo como importante, tá? Primeiro, por quê? Porque o custo dos produtos e dos serviços, principalmente para as classes, tá? Menos favorecidas, tem subido muito. Então, essas pessoas precisam sim de crédito, tá? Precisam de empréstimo, precisam pegar créditos pessoais, consignados, e isso ajuda sim no consumo. Por outro lado, você também tem uma taxa de juros que, por muito tempo, acaba inviabilizando o pequeno, né? O pequeno empreendedor a buscar um pequeno empréstimo para poder aumentar suas vendas, ou até mesmo o financiamento de uma casa própria acaba ficando mais caro. Tem também a questão, às vezes, você tem pessoas que precisam de um carro para trabalhar e a taxa de juros, por muito tempo, acaba inviabilizando essa compra. Então, eu acredito que uma política de crédito bem feita, ela ajuda. Essa política de crédito que veio, ela ajuda por quê? Porque hoje o orçamento das famílias está cada vez mais sendo corroído pelo aumento dos preços dos produtos, principalmente alimentos, transportes, tá? E educação escolar. Isso sem falar na parte de hospital, tá? Exames médicos, consultas médicas, que também tem subido bastante. Então, ela ajuda e contribui muito para a economia e para poder puxar o PIB para cima, ainda que a revisão do PIB para esse ano, o Banco Central já puxou para baixo, tá? Mas ajuda a fortalecer a economia. Então, é mais um ingrediente que o governo colocou nessa receita para poder tentar acumular esses pontos no ano de 2025 e dizer assim, olha, 2025 foi difícil, mas juros começou a cair, inflação começou a cair, eu coloquei dinheiro na mão do povo, tá? E o problema da inflação não é só meu, é de todo mundo, mas a gente está tentando controlar. É isso que o governo está fazendo. Para quê? Para mostrar para o público geral que, apesar das dificuldades, tá? Ele colocou dinheiro na mão das pessoas, mas não podemos esquecer, nossa audiência aqui mais esclarecida aqui, todos nós, é que há uma crise contratada em breve para o Brasil. É a crise do orçamento público, tá? As despesas obrigatórias do governo vêm crescendo ano após ano. E isso vai explodir logo aí na frente. É isso, precisa apertar o cinto internamente também. Rodrigo Simões, muito obrigado, viu, pela entrevista aqui ao Jornal da Manhã. Um bom dia para você. Roberto Nonato, eu que agradeço a Elisângela, Gesualdo e a toda a nossa audiência. Obrigado.